Olá, seja bem-vindo à Live JR, o programa semanal de entrevistas do Jornal da Record. Hoje o nosso convidado é o Coronel Ronaldo Miguel Vieira, que é comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele é especializado em direção defensiva, tropa montada, distúrbios civis, já atuou no policiamento de choque e está na corporação há 32 anos. O Coronel Ronaldo está desde maio no comando da corporação, no comando da PM, e ele chegou junto com o governador Rodrigo Garcia. Coronel, é um prazer recebê-lo hoje aqui na Live JR. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e a Polícia Militar à disposição, uma polícia de 82 mil homens à disposição do povo paulista. E comigo nesta Live JR também temos a repórter Ingrid Gribel. Ingrid, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. E o comentarista de segurança Diógenes Iluca, que é ex-colega ou, na verdade, atual colega ainda do coronel, é isso? Mais que um colega, um amigo. Boa tarde, Catarina, Ingrid, Coronel Ronaldo. Que prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Record TV. É um privilégio estar aqui nessa live hoje de JR. Coronel, então vamos começar com as perguntas. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que estupros e furtos aumentaram no estado de São Paulo em comparação com o período pré-pandemia. Só para falar de estupros, vamos aqui a alguns números. Os estupros passaram de 850 casos em julho de 2019 para 1.071 nesse ano, um aumento de 26%. Como é que a Polícia Militar do Estado de São Paulo está lidando com esse aumento na criminalidade? É um crime extremamente preocupante, né? Acho que com certeza tem todo o histórico, a vítima, a fragilidade da vítima. A Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil está aumentando as delegacias da mulher para ter uma parte mais especializada e a parceria da informação, junto com a Polícia Militar no policiamento ostensivo e a Polícia Civil nas investigações para ajudar. E o principal, a gente precisa do apoio da sociedade para ter a denúncia, a vítima denunciar, alguém que tenha conhecimento, ligue o 190, tenha suspeita de estar acontecendo algum tipo, ainda principalmente desse crime, passe para a Polícia Militar para a gente dar uma pronta resposta, atender da melhor maneira possível e prender o infrator, que esse é o principal mote nosso. Mas a que se deve esse aumento de estupros? A comoção social do momento é difícil, são vários aspectos que tem que ser analisado, né? A dificuldade do indivíduo, surtos psicóticos, a pessoa que já tem a tendência para isso, são vários fatores que a gente tem que se ficar preocupado, monitorar e reprimir todos esses fatores, que é um crime que, com certeza, a vítima, a gente tem a maior preocupação com a vítima para dar uma assistência e dar uma pronta resposta e, principalmente, né, a gente conseguir inibir esse crime. São pessoas que têm problemas psicológicos, têm algum tipo de desvio social, principalmente para cometer um crime desse, e a nossa Polícia Militar, a gente faz a orientação, tem várias instruções que a gente passa para o nosso efetivo para ter a sensibilidade e para estar atento para combater esse tipo de delito. Ingrid. A minha pergunta é uma pergunta importante para a população brasileira nesse momento, especialmente para quem mora aqui no estado de São Paulo, que são os roubos e furtos de celulares que se tornaram cada vez mais comuns. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que a cada hora 97 aparelhos são levados no país. Eles são mais do que telefones, né? Viraram caixas eletrônicos ambulantes. Aqui em São Paulo, o estado que lidera esse ranking, acontecem 34% das ocorrências, um celular levado a cada 5 minutos. O que a Polícia Militar tem feito? Como é que tem sido a ação durante a Operação Sufoco? Algumas ações que acontecem principalmente em avenidas importantes do centro, da Zona Sul de São Paulo. Primeiro, um dado interessante também, mais de 40% aumentou a taxa de recuperar o celular, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. A Operação Sufoco, a gente conseguiu aumentar o número do efetivo, cerca de 3 mil policiais por dia a mais. Para quê? Para combater os crimes,
a parte dos indicadores criminais e principalmente também a percepção de segurança. A gente está em pontos onde que a população tenha uma visibilidade do policial para dar esse sentimento para a população, inibir a prática dos delitos e estar na rua pronto para atuar em qualquer tipo de ilícito. Voltando também, tem alguns núcleos que têm antecedentes de receptação do celular. O celular é um aparelho que ele tem um valor agregado muito alto, tanto na parte financeira da compra e venda do celular, né? Isso sendo lícita, e agora no mercado paralelo, no mercado clandestino, esse celular manchado de sangue tem mercado para ser comprado. Até uma coisa que a gente tem que passar para a nossa população, não comprem esse celular, porque tendo mercado, tendo comprador, incentiva esse furto e roubo do celular também. Eu acho que todo mundo aqui teve alguma experiência, né, de tentativa de furto. Eu mesmo, Sim. 2 semanas atrás, a pessoa tentou colocar a mão ali no carro para puxar o meu celular e eu estava usando o celular e com o vidro aberto. Quer dizer, hoje em dia a gente não pode nem usar o celular no carro, nem andar com o vidro aberto, todo mundo está suscetível. Sim. Mas qual que é a função da Polícia Militar? A gente vai monitorando, eu sei que é um crime de oportunidade. O indivíduo viu um vidro aberto, infelizmente, a polícia não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente faz o possível para estar em pontos de maior visibilidade, onde que tem pontos, onde que tem um indicador maior de crimes. Por isso que é interessante sempre fazer a ocorrência. Para quê? Para quando a gente vai fazer o estudo do policiamento inteligente, a gente ter esse dado para a gente fazer o deslocamento do policiamento, para mudar de posição, para a gente colocar para o policiamento estar deslocado aonde tem os maiores indicadores para a gente combater também esses indicadores. Diógenes, o coronel mencionou essa questão da percepção da segurança. Como é que você avalia que está a percepção da segurança hoje no estado de São Paulo? E se você tem alguma pergunta para o coronel. Eu queria ainda falar um pouco sobre a questão do celular. Tenho falado no Balanço Geral Manhã todos os dias. É raro um dia que nós não temos uma notícia que fala sobre um roubo, um arrebatamento de uma vítima por conta de um celular. O celular, eu tenho dito que é como se fosse uma nota, um pacote de notas de R$100 no ouvido, porque são eventualmente aparelhos muito caros, além do que ele subtrai a atenção das pessoas, né? E aí o sujeito fica desatento, o crime de oportunidade não perde a oportunidade para poder transformar uma vítima por conta de um celular. E não raras vezes as pessoas perdem a vida quando não querem entregar o celular, e isso é uma situação muito ruim. Mas eu queria fazer uma pergunta para o coronel a respeito de um tema bastante delicado, um tema bastante polêmico, e eu tenho visto algumas pessoas fazerem uma associação perigosa da questão da redução da letalidade policial ao uso da bodycam. Eu sou um defensor da bodycam. A bodycam tem dado oportunidade para nós aqui percebermos aí a dificuldade do trabalho policial, como é difícil o trabalho do policial. E essa associação da bodycam com a redução da letalidade me parece um tanto quanto rasa. Eu queria que o coronel explicasse um pouco quais foram os trabalhos que os antecessores, me refiro ao coronel Nivaldo, ao coronel Salles, ao coronel Alencar, uma geração de oficiais, comandantes gerais da Polícia Militar que tem feito um trabalho em redução da letalidade. Eu queria explorar um pouco mais esse assunto, coronel. As câmeras operacionais portáteis, elas, estamos com 10 mil, estamos ainda acertando para ampliar ainda mais, tem uma grande maioria dos policiais que estão na capital e na região metropolitana estão usando e algumas unidades do interior. Essas câmeras, elas têm GPS, a gente consegue identificar a posição situacional do policial em campo, para a gente, se precisar ter um apoio para esse policial numa situação de perigo, a gente consegue enviar mais unidades de serviço para apoiá-lo. A gente consegue, no momento, fazer uma transmissão ao vivo na central nossa do Copom para verificar uma grande manifestação, uma ocorrência que tem uma complexidade maior, que a gente vai passar algumas informações para o policial que está na ponta da linha para essa execução dessa missão. Só que, lembrando, isso já vem desde 2014, um estudo para a implantação gradual das câmeras. As câmeras são aliadas a vários outros fatores que a Polícia Militar tem, que são várias premissas. Primeiro, tem uma comissão de mitigação para as ocorrências de maior complexidade, onde que tiveram resultado ou morte ou resultado lesões corporais, onde que os policiais envolvidos nessas ocorrências passam para essa comissão, onde que são discutidos
procedimentos operacionais padrão para ver se tudo estava de acordo na parte operacional, na parte de treinamento. Nós temos uma corregedoria forte, atuante, também que ajuda nesse contexto. Nós temos o apoio psicológico dos policiais, tanto núcleos de apoio ao psicológico, quanto a central de apoio psicológico. Até inauguramos hoje uma central grande, com instalações modernas para o apoio psicológico do policial. E entre agora em outras fases agora, a parte da seleção e o treinamento do policial. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, já quase bicentenária, tem uma tradição e muito forte no treinamento e na formação dos policiais que estão sob o seu comando. Ela tem treinamentos constantes, os policiais sempre estão passando por treinamento, aliado aos equipamentos modernos. Para terem ideia, no último ano, mais de 7.000 viaturas foram adquiridas. As viaturas modernas, praticamente 1/3 da frota renovada. Todos os policiais em armas letais têm a pistola Glock, uma das pistolas mais modernas do mundo. Compramos também fuzis 5.56 e 7.62, além dos que a gente já tínhamos. Esse fuzil é um dos mais modernos fuzis SCAR, onde que tropas especiais do mundo todo utilizam. E um principal equipamento que foi comprado, os equipamentos não letais, a arma de incapacitação neuromuscular. Nós temos 7.500 no estado, espalhada em todo o estado, em conjunto com o treinamento, em conjunto com o policial. E essas armas, até o final do ano, vão para 10.000 armas de incapacitação neuromuscular. Essas armas são utilizadas em ocorrência onde o indivíduo armado, com surto psicótico, armado com uma faca, desde que não esteja com uma arma de fogo. O policial abrigado, treinado, faz o disparo dessa arma. Essa arma dá uma incapacidade neuromuscular temporária para o indivíduo é detido, preso, se tiver um problema psicológico, psiquiátrico, é socorrido ou conduzido para o distrito policial. Essa arma, no estado de São Paulo, com todo esse conjunto, com COP, com equipamento, com treinamento, 50 disparos em média por mês. 50 disparos, o que são? São 50 ocorrências onde que poderiam, se o policial usasse o meio letal, que era a pistola .40, seriam 50 ocorrências com resultado ou morte ou lesão corporal. Em conjunto com toda essa parte de tecnologia, a parte de treinamento do nosso policial, fez com que baixasse a letalidade e temos os indicadores dando maior segurança para o policial. É uma testemunha para o policial da versão do policial, é uma testemunha que tem a versão do policial para que ele possa justificar qualquer atitude que porventura estejam imputando ao policial. Essas imagens vai comprovar o policial. E se não tivesse nenhuma estrutura dessa, não tivesse treinamento, a câmera serviria apenas para filmar erros. Pelo contrário, está filmando, que está tendo grande divulgação de vários acertos, várias ocorrências boas. Coronel, um dado aqui é que após um ano de uso dessas bodycams, as mortes por policiais caíram 80%. Então, o senhor acredita que não se deve somente ao uso da bodycam, mas também a todas essas medidas de modernização da polícia? E uma dessas medidas seria também a implantação de câmeras nos veículos, nas viaturas da polícia. Como é que está esse projeto? O projeto que está sendo lançado agora, a gente já fez um teste, deu excelentes resultados. Nós estamos aliando o projeto Detecta, que eram as câmeras que ficam fixas nas ruas, onde que passando um carro, produto de ilícito ou que acabou de participar de alguma atividade criminosa, esse carro com essa leitura, com esse logaritmo que faz a leitura da placa do veículo, ele vai dar um alerta nas viaturas que estão circulando próximas a esse radar. Acabou de passar em tal rua, as viaturas que estão ali próximas têm esse alerta para ficarem já com vistas, para fazer a detenção desse indivíduo que está com esse carro, com esse ilícito. O que nós estamos fazendo e vamos implementar com a aquisição de 3.000 aparelhos para equiparem 3.000 viaturas. As câmeras, com essa tecnologia aliada com o Detecta, a viatura no policiamento vai fazer a leitura dessas placas e vai dar
o alerta imediatamente para o policial, que o carro logo ali na frente é produto de roubo ou acabou de participar de alguma atividade ilícita, para o policial pedindo apoio, tendo todas as cautelas possíveis para fazer a abordagem e a detenção dos indivíduos que estejam nesse carro. Coronel, queria entrar num tema delicado, sensível, que é o amparo psicológico aos policiais militares. 55% de aumento de casos de suicídio entre policiais militares. E nesse ranking tão triste, São Paulo, lá no alto, e a corporação, a Polícia Militar. Que tipo de suporte tem sido dado aos policiais e por que isso tem acontecido com tanta frequência? Em relação a dados absolutos, mas colocando a proporção da nossa corporação, é um dado extremamente importante, a gente tem que monitorar, mas colocando em números absolutos com a corporação de 82 mil homens, a proporção, São Paulo é um dos mais baixos com relação em termos proporcionais. Mas quais são, e nós não estamos satisfeitos, principalmente com o indicador, se estiver acima de, qualquer número acima de 0, não estamos satisfeitos. Tem núcleos de apoio psicológicos em várias unidades, cerca de 40 unidades espalhadas no estado todo, onde o policial, de uma forma voluntária ou indicado, que não precisa de nenhuma autorização de ninguém, ele procura essa ajuda psicológica ou no centro, que é no CAPS, que aqui em São Paulo também tem cartilha de prevenção ao suicídio. Nós conversamos bastante, passamos diretrizes para os comandantes regionais para que fiquem atentos. É uma situação, muito nos preocupa o crime de suicídio na corporação, com certeza. A gente tem uma crime não, é uma atitude da pessoa, desculpe. A gente tem aqui uma pergunta de um internauta, na verdade uma internauta, Marina Silva, que perguntou pelo Instagram da Record TV, tem acontecido muitos furtos de carros em São Paulo. Quais são as medidas da polícia para diminuir esse tipo de crime? Reiterando o que a gente havia conversado, é a polícia na rua, são as operações, são as abordagens, a Operação Sufoco, voltando ali, desde a Operação Sufoco, são 280 mil motos vistoriadas e muitos carros também. Só pegando um dado interessante aqui, questão de veículos. 574 veículos vistoriados. Desses veículos, quase 20 mil foram removidos com alguma infração administrativa ou eram produtos de roubos que nós devolvemos para os proprietários. Mas o principal ponto, onde tem os indicadores, nós estamos fazendo operações para quê? Para a gente combater e abaixar esses indicadores. A Polícia Militar, todos os comandos de policiamento territorial têm as estatísticas, nós direcionamos o policiamento, tem os policiamentos ordinários e as tropas especiais, choque, trânsito. Nós fazemos o deslocamento dessas tropas para dar uma pronta resposta para ajudar a baixar esses indicadores e, principalmente, fazer a detenção desses indivíduos. Uma pergunta também aqui do Júnior Santos, que chegou pelo Instagram, Portal R7. A segurança no centro de São Paulo, ele diz que está prejudicada por causa da Cracolândia. E o que a polícia tem feito para aumentar a segurança na região? Eu aproveito para contar que, como repórter, no final de semana passado, eu estive no centro de São Paulo, conversei com moradores, com comerciantes, que se queixaram justamente desse movimento que tem sido constante, grupos de dependentes do crack e ali no meio, claro, a gente sabe que tem também o traficante. Como é que tem sido a ação da Polícia Militar? É uma situação extremamente complexa, a gente tem um trabalho interagência para a gente atuar, já é um problema muito antigo, mas nós estamos com a parceria tanto do governo do estado, com a Polícia Militar e a Polícia Civil, mais a GCM, com a Prefeitura, mais os órgãos assistenciais, para quê? Para a gente dar atuação em 3 fatores. O primeiro, o dependente. O dependente é um problema de saúde, onde que tem a parte já de amparo assistencial para os dependentes com relação ao fato dele estar nessa situação. Os transeuntes que passam, os moradores, os comerciantes, a percepção de segurança e atuação, porque tem vários crimes relacionados com essa dispersão dos indivíduos que faziam parte da Cracolândia. Essa dispersão teve um lado positivo, que a gente conseguiu fazer a atuação social
em vários pontos, mas só que, por conta deles estarem espalhados na área central, a percepção diminuiu. O que nós temos que atuar, estamos com o policiamento no entorno, estamos com o policiamento passando, mas só que tem esse problema. E o principal, tanto Polícia Militar como Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana, a atuação com o traficante. Todos os dias fazemos detenção de indivíduos procurados, pequenos, o microtraficante, que tem sempre vários microtraficantes onde que a gente consegue fazer a detenção, mas é um trabalho diário, uma luta diária que a gente tem que ter e tem que perseverar para as polícias, as forças de segurança conseguirem atuação e a parte assistencial também fazer assistência para os dependentes. Mas é uma questão, coronel, de percepção, de sensação de insegurança do morador, da pessoa que frequenta o centro de São Paulo, ou é efetivamente um aumento de criminalidade, de furtos, um aumento das ocorrências ali na região central? E também queria saber se houve um aumento de efetivo ali na região. O efetivo, estamos direcionando tanto a parte policiamento das especializadas, com a Operação Sufoco, estamos concentrando bastante unidades de serviço. O comando de policiamento da área central, junto com o comando de policiamento da capital, tem várias operações que estão sendo colocadas lá. Antecipamos a Operação Compras, que era uma operação que a gente intensificava o policiamento no final do ano, a partir de novembro. Já desde o mês passado, desde o Largo da Concórdia, nos grandes centros de compra, Largo da Concórdia, 25, na região do entorno ali da Cracolândia, estamos com o policiamento muito mais reforçado, mas aquilo que eu falo, é uma batalha diária. Temos que estar sempre atento, temos que estar sempre deslocando o policiamento na mudança, na migração do policiamento, Praça da Sé, onde que tem aquela feira que a gente está combatendo todo dia para que não tenha aquela feira do rolo que tem. Sempre a polícia está presente, estamos fazendo a nossa parte, mas é uma batalha diária. Coronel, vamos falar um pouquinho sobre eleições. Na última quarta-feira, o senhor esteve em Brasília para uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes e foram decididas, ou na verdade foram levantadas algumas medidas de segurança para as eleições. O que foi decidido? Primeiro nós já temos um excelente relacionamento com os tribunais regionais. Agora, com essa abertura, nós estamos também com o Tribunal Superior Eleitoral, com o ministro Alexandre de Moraes, onde que pediu opiniões para todos os comandantes de todas as polícias militares do Brasil. Para quê? Para uma melhor circulação de informações, para que o pleito eleitoral seja feito da melhor maneira, mais tranquila possível. Foi feito algumas sugestões, foi feito um acordo para transmissão, para dar agilidade, onde que foram colocados, mas foi para exercer e melhorar a parte democrática no cumprimento do pleito eleitoral. Comandante, uma pergunta ainda nessa questão das eleições. A gente tem observado a presença da Polícia Militar em todas as eleições, nas escolas, ajudando ali, estando presente, de fato. Para essa eleição agora, onde nós percebemos aí um certo calor, uma certa polarização, há alguma recomendação especial que o comando da instituição vai fazer aos policiais que estiverem designados para esse trabalho nas escolas, nas áreas de votação? Primeiro, para a nossa tropa. O que nós temos conversado bastante com a nossa tropa, respeitando a opinião de cada um, mas política fora do quartel. Nós já temos uma diretriz de mídia social bem forte da Polícia Militar, onde que o policial, de forma individual, ele tem o veto de, tanto usando farda, equipamentos, instalações, de fazer autopromoção. Isso antes das eleições. Agora, com a lei eleitoral, mais ainda. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, nós já temos um histórico, a Polícia Militar, de planejamento em todas as últimas eleições, de um planejamento robusto, onde que, graças a Deus, no estado de São Paulo, tivemos mínimas ocorrências, até podemos dizer que foi extremamente tranquilo. Toda a parte do planejamento quanto da execução nas últimas eleições. Nessa eleição, estamos com o mesmo planejamento robusto, estamos atentos, estamos monitorando para continuar com esse planejamento e com essa execução robusta. Para quê? Para que o eleitor, de uma forma tranquila, consiga ir para as urnas e exercer esse direito.
Nós estamos aliando já a Operação Sufoco, já está sendo feita desde o começo de maio. Para quê? Para melhorar a percepção de segurança, para o cidadão ter essa percepção de segurança melhorada, para quê? Também no pleito eleitoral ele vá tranquilo, porque ele sabe que a polícia está na rua, dando segurança e é uma polícia de Estado, pensando apenas no bem da sociedade e dos cidadãos paulistas. Mas, Coronel, o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo acredita que esse ano as eleições possam ter um pouco mais de turbulência, um pouco mais de intercorrências no dia da votação? Todas as eleições a gente fica sempre preparados. Tivemos outras eleições tão complexas quanto a Polícia Militar está preparada, como sempre esteve. O TSE também estuda restrições quanto ao porte de armas no dia da votação. O que o senhor diz a respeito dessa medida, dessa proposta de restringir o porte de armas nesse dia? É interessante fazer um estudo para saber qual que é o impacto disso, qual que é a parte produtiva disso. Toda e qualquer medida para auxiliar, para melhorar a segurança, com certeza é muito bem-vinda. Estamos à disposição para cumprir a legislação que vai ser determinada. Mas Coronel, desculpe, Catarina. Por favor. Coronel, foi uma reunião inédita em pleitos anteriores, reuniões com comandantes de todos os estados e também do Distrito Federal. Essas reuniões não aconteciam com o presidente do TSE. O senhor acredita que é um termômetro? É uma preocupação com o que pode vir? Eu acredito que foi uma inovação. Nós sempre tivemos um excelente relacionamento com todos os tribunais regionais aqui em São Paulo. Mas agora tivemos a oportunidade de ir também para o Tribunal Superior. Achei uma inovação, uma continuidade, acho que uma continuidade de todo esse planejamento, uma inovação que foi muito bem vista, que em conversa com todos os outros comandantes do Brasil, todos acharam muito interessante e aprovaram essa atitude. Comandante, eu queria só fazer um complemento nessa pergunta que a Catarina fez com relação ao porte de arma. A pergunta foi voltada à questão da eleição, mas eu queria entrar num aspecto que tem me preocupado bastante. Essas pessoas que têm o CAC, né, esse certificado de colecionador, atirador e caçador, têm se valido muitas vezes dessa questão de transportar a arma, a autorização que tem para transportar a arma para até um estande de tiro, para treinar. É um porte nessas condições. Mas a gente tem percebido, assim, com uma certa frequência, alguns se utilizando desse artifício para portar a arma de forma permanente nos seus deslocamentos diários. O senhor acha que a legislação tem que dar uma evoluída para poder ter um pouco mais de controle nessa circunstância? Não, a Polícia Militar é legalista. Conforme a legislação, conforme a determinação, nós iremos cumprir, né? Acho que os nossos legisladores estão aí para resolver, para fazer estudos, para decidirem qual que é a melhor forma e a Polícia Militar, da melhor maneira possível, vai cumprir a legislação. Coronel, assim como existe a lei seca, né, antes, agora eu não me recordo quantas horas antes do dia da eleição já não se pode vender bebida alcoólica. O porte de armas não seria algo natural? Quer dizer, a proibição do porte de armas não seria algo natural no dia das eleições? Qual que é a dificuldade de implementar essa medida? Tendo a legislação, a Polícia Militar vai ajudar para cumprir, né? Tendo a determinação que, se por acaso for suspenso o porte ou suspenso o treinamento, a Polícia Militar vai ser transmitido para todo o nosso efetivo para obedecer à legislação. Não existiria uma dificuldade para implementar essa medida? Não, de jeito nenhum. Queria perguntar também um pouquinho sobre a carreira, sobre o déficit hoje na Polícia Militar e sobre os planos de carreira para policiais militares. Há também uma discussão sobre o subsídio. Como é que tem sido visto isso dentro da corporação? A negociação avançou? A Polícia Militar ela tem um turnover, uma evasão de 4.000 policiais todos os anos em média. Nós temos já acertado com o governo para conseguir já determinados 5.400 vagas em 2 concursos de 2.700 vagas. Estamos em andamento do 2º concurso do ano para fazer o completamento do efetivo. O efetivo entra, a gente tem a parte de 1 ano na formação do soldado para ele estar apto para poder ir para a rua, para fazer uma boa prestação de serviço.
com várias unidades didáticas no curso, dando ênfase principalmente à parte de direitos humanos, onde o policial militar tem toda a parte para fazer uma boa prestação, técnicas e táticas policiais, para uma melhor prestação do serviço para o policial. Questão de valorização, a gente conversa com o governo, sempre o governo se mostrou aberto para melhorar, e valorização é uma coisa que sempre falou para nós. Coronel, o senhor mencionou, e eu vou insistir nessa questão, da percepção da segurança hoje do paulista, né? Aqui no estado de São Paulo, e principalmente na capital, a gente tem uma sensação de que a insegurança aumentou nos últimos 2 anos. A gente tem feito reportagens sobre golpes, sobre falsos entregadores, furtos de celular, enfim. Como é que está hoje a percepção do morador do estado de São Paulo, da capital? O senhor acredita que hoje é uma questão só de percepção ou efetivamente a criminalidade está mais alta? Colocamos mais efetivo na rua. Várias pessoas têm elogiado, têm falado que tem melhorado bastante a percepção, mas uma coisa que a gente tem que, infelizmente, a condição social aumenta, a questão do aumento do desemprego, pessoas em desalento. A criminalidade, infelizmente, com esses ingredientes, tende a aumentar. Mas a Polícia Militar, através de ferramentas inteligentes, mais efetivo, com a Operação Sufoco, com várias operações pontuais, a migração da criminalidade, dando uma pronta resposta para a sociedade e para os crimes que estão ocorrendo, é um combate, como eu falei, é um combate dia a dia. A gente não pode estar satisfeito com qualquer indicador. Passando do número 0, o indicador tem que ser combatido, tem que ter uma atenção, tem que ter um estudo, tem que, de uma forma inteligente, uma forma efetiva, a gente combater qualquer tipo de crime ou indicador criminal. Mas em comparação com outras cidades brasileiras, outras capitais, ou mesmo cidades no exterior, como é que está hoje o índice de homicídios, por exemplo? O estado de São Paulo tem o indicador mais baixo do país todo. A gente está com um indicador de homicídio 6 para o grupo de 100 mil habitantes. A capital de São Paulo é a capital que tem a menor taxa entre todas as capitais do Brasil, 4,3 no grupo de 100 mil. Para vocês terem ideia, Nova York está girando em torno de 5,8. Nova York, uma das cidades consideradas mais seguras do mundo, 5,8. A capital de São Paulo, a taxa de homicídio, 4,3. Mas é um combate, é um dos grandes desafios, a percepção de segurança. Porque se for parar só por esse indicador, a capital de São Paulo é mais segura do que Nova York. Comandante, seguindo nesse raciocínio, a gente tem realmente visto aí a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil. Tem sido realmente motivo de, acho que de orgulho para o povo paulista, a intensidade do trabalho da polícia. Mas não só os policiais que estão de serviço. A gente tem visto muitas intervenções de policiais militares em hora de folga. Sim. Parece que a própria vocação do policial, ele não consegue deixar de tomar uma atitude quando, mesmo de folga, ele percebe uma ação. Aqui na TV Record, muitas vezes a gente está reportando situações como essa. O policial em deslocamento vê uma situação e ele vai lá, faz a intervenção, quando é possível, é claro. A pergunta é, há algum trabalho, algum estudo da Polícia Militar ou do próprio governo do Estado de dar algum suporte para o policial que agiu em decorrência da função na hora de folga? Me refiro ao advogado, algum tipo de assistência jurídica, porque isso muitas vezes não tem estabelecido. O governo acabou de assinar um convênio com a Defensoria Pública em alguns crimes propriamente militares, onde que teve uma intervenção do policial para ele, de uma forma gratuita, ter essa assistência judicial. Isso aí foi um grande avanço, que normalmente antes ele tinha que ou pagar ou participar de uma associação para ter esse suporte na defesa. Agora, com isso, em alguns crimes propriamente militares, em razão do serviço, como o senhor falou, tem essa assistência da Defensoria. Isso aí é um grande avanço que teve para o policial militar se sentir mais seguro no dia a dia do trabalho dele. Coronel, recentemente a Justiça Militar absolveu o PM que pisou no pescoço de uma mulher aqui em São Paulo. Como é que o senhor vê esse caso?
É uma decisão judicial, né? A polícia militar, como eu falei, ela é uma polícia de Estado, legalista, a gente tem que respeitar e obedecer qualquer demanda que, porventura, tenha determinação ou demanda judicial. Mas como é que é a orientação para os policiais militares em situações como essa? Quer dizer, pisar no pescoço de um suspeito, de uma mulher que seja, não é recomendado? Como é que é a orientação que vocês dão? O nosso treinamento, como eu havia falado, ele é extremamente rigoroso com relação aos procedimentos operacionais padrões. Isso não está em nenhum procedimento operacional padrão, nem de nenhuma forma, nenhuma escola, nenhum treinamento é passado esse tipo de atitude ou de procedimento para o policial. A Polícia Militar é uma instituição legalista, temos que cumprir a legislação, mas também temos que acatar as decisões que foram tomadas, tanto pelos outros poderes. Esse policial continua na ativa? Ele está respondendo um processo administrativo, que pode chegar até com a exclusão. Comandante, nós sabemos que quando o sujeito se envolve numa situação como essa, ele pode ser responsabilizado civilmente, penalmente e administrativamente. Correto. O fato de ele ter sido absolvido na Justiça Militar pode não significar que ele vai continuar nos quadros da instituição, porque tem outros mecanismos na instituição. Correto. Mas eu pergunto para o senhor, comparado nos últimos anos, como é que tem sido a quantidade de policiais militares que são expulsos ou saem da instituição por conduta desviante? Como é que tem esse número, como é que tem evoluído? A gente tem mantido uma média, mas só como que eu havia falado, a nossa corregedoria, a gente é uma corregedoria atuante, a gente não tem compromisso nenhum com nada de errado, não temos nenhum tipo de protecionismo. Infelizmente, se ocorrer o desvio de comportamento, a Polícia Militar vai ser a primeira a apurar de uma forma mais transparente possível, dando a resposta necessária em qualquer tipo de atuação que tenha qualquer tipo de desvio de comportamento. Queria aproveitar para voltar um pouquinho na questão da Operação Sufoco. Inclusive, ontem passei por uma delas ali na Brasil, por uma blitz, com a Rebouças, vários motociclistas parados, entregando documentação. E há críticas por parte da categoria dos motociclistas que fazem entregas. Há uma negociação com empresas do setor, um acordo para apresentação de documentos especiais para a liberação mais rápida desse trabalhador. Sim. E há críticas também da própria categoria de associações que representam os policiais militares, falando que muitos têm trocado a folga por gratificações. Queria saber do senhor, como é que o senhor responde a essas críticas? Nesse momento é necessário fazer esse tipo de operação para tentar minimizar principalmente os roubos e os furtos de celulares? O primeiro, com relação à Operação Sufoco. Nós temos algumas regras que o policial ele tem uma quantidade máxima que ele pode fazer essa venda da folga para fazer essa atividade. Essa atividade é de uma forma voluntária, nós não obrigamos nenhum policial. O nosso comando, desde que eu assumi e com também continuidades dos comandos anteriores, dificilmente nós estamos dobrando o policial que está de serviço para alguma atividade, com exceção de algumas missões pontuais, por exemplo, eleição. Todo efetivo nosso da Polícia Militar, a gente vai estar com esse efetivo empenhado. Para quê? Para dar um melhor suporte, porque é uma atividade que está precisando. Mas, normalmente, operações, a gente usa o efetivo ordinário, que já está de serviço no dia, e acrescentamos com o efetivo da Operação Sufoco, que é de forma voluntária. Ninguém é obrigado a trabalhar, a gente tem a disponibilidade de vaga, o policial, de uma forma voluntária, se inscreve, ou não, dependendo única e exclusivamente da vontade dele. Com relação aos entregadores, até a gente deixar bem claro que os entregadores foram os grandes heróis da pandemia, trabalharam todos os dias, fizeram as entregas de remédio, alimentos, mercado. Todos esses jovens que normalmente são do primeiro emprego, de uma forma modesta, com uma moto, fizeram essa entrega e, infelizmente, os bandidos viram uma oportunidade com a moto roubada, usando uma bag, que muitas vezes roubaram do próprio entregador, para se infiltrarem e, de uma forma disfarçada, conseguirem fazer as atividades ilegais usando esse disfarce. Mas a Polícia Militar, nós estamos atuando. Nessa Operação Sufoco, até agora, como eu havia falado, 280 mil motos foram abordadas. Para quê? Para a gente tentar identificar esses indivíduos e dar segurança para os motoqueiros que estão trabalhando.
Estamos negociando com firmas que fazem as entregas. Para quê? Para a gente ter um pré-cadastro, para a gente conseguir, nessas abordagens, a gente agilizar a liberação do bom profissional. Mas, infelizmente, infrações de trânsito, mau estado de conservação, veículos produto de ilícito, infelizmente, alguns estão sendo detidos. Coronel, a gente está encerrando o nosso tempo aqui. A última perguntinha do Diógenes. Por favor. Na verdade, nenhuma pergunta, Catarina. Eu só queria fazer aqui um agradecimento especial à presença do Coronel Ronaldo aqui, como comandante-geral da Polícia Militar. Nós sabemos que nas situações de emergência é Deus no céu e a polícia na terra. Nós temos visto o esforço da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos órgãos de segurança. Sabemos que muitas vezes a gente fica de mãos amarradas por conta de uma legislação que precisa ser aperfeiçoada, mas eu quero que o senhor transmita, por favor, a todos os policiais, em especial os de rádio patrulha, que são os que estão na linha de frente, o nosso abraço aqui e a nossa gratidão. Agradeço bastante as palavras, agradeço a oportunidade de mostrar a nossa Polícia Militar, 82 mil homens e mulheres valorosos, todos os dias, 24 horas por dia, prestando serviço, tentando fazer o melhor possível, uma prestação de serviço de qualidade, com equipamento, com treinamento, todo o que a gente pode fazer para incorporar e para uma boa prestação de serviço. Como o senhor veio a falar, questão do crime de roubo. Crime de roubo deveriam ter uma pena maior, não poderia ter uma evolução no regime, uma progressão no regime, porque ocorre muito o retrabalho. Indivíduos que deveriam estar presos estão soltos, ainda cometendo ilícito. E o crime de roubo depende única e exclusiva do indivíduo que está lá armado com a vítima, daquele crime ser só um crime de roubo ou até evoluir para um crime de latrocínio. Então é um crime que tem que ser revisto, acho que a sociedade clama por isso, vários pessoas da sociedade sempre mencionam, e a nossa dificuldade que a gente vê no dia a dia. Mas a Polícia Militar está presente em todos os 645 municípios do estado de São Paulo, serviço de policiamento, e estamos à disposição do povo paulista. A Live JR está chegando ao fim. Eu queria agradecer a participação da Ingrid Gribel, do Diógenes de Luca e especialmente do comandante-geral da Polícia Militar do estado de São Paulo, Coronel Ronaldo. Muito obrigada e até a próxima.